Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está me assistindo. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Neuber Teixeira, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Direito aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou orientado pelo professor doutor Amaury César Alves e eu gravo esse vídeo a pedido do professor Amaury para poder expor um pouquinho aí da proposta de pesquisa que eu pretendo desenvolver, na verdade que eu já estou desenvolvendo, mas ainda está em fase de desenvolvimento, durante a minha dissertação de mestrado. Bem, antes de eu tocar no tema propriamente da dissertação atual, eu queria contar um pouquinho aí da história, né, do desenvolvimento, de como que eu cheguei no estágio atual da minha pesquisa. Eu ingressei no mestrado agora em 2021, na verdade, processo seletivo em 2020, né, com o início do programa especificamente agora em 2021, com uma proposta de pesquisa um pouco diferente da proposta atual. A ideia inicial era, era uma análise, o tema central continua o mesmo, que é uma análise do trabalho escravo contemporâneo. Porém, a proposta inicial, ela tinha uma proposta metodológica bem específica, que era um trabalho, uma metodologia de jurimetria ou uma pesquisa de levantamento jurisprudencial. A ideia era discursivizar o conceito atual de trabalho escravo contemporâneo a partir de algumas questões polêmicas que eu vou tratar logo a seguir, e a partir dessa discussão levantar na jurisprudência específica do Tribunal do Trabalho aqui da terceira região, que é de Minas Gerais, para poder, a partir desse levantamento, fazer uma análise crítica da jurisprudência acerca do assunto. Porém, com o desenvolvimento já depois de ingresso no mestrado e, enfim, amadurecendo um pouco a ideia, enquanto eu cursava a disciplina do professor Amaury de Direito do Trabalho e Vulnerabilidade, e também durante as participações no grupo de estudos em Direito do Trabalho, cuja temática esse primeiro semestre de 2021 girou basicamente em torno do trabalho uberizado, né, do trabalho realizado no contexto dessas novas tecnologias da economia da tecnologia digital. Eu acabei amadurecendo a ideia inicial do trabalho, de tratar o trabalho escravo contemporâneo, mas eu resolvi fazer uma inter-relação do trabalho escravo com esse contexto de novas tecnologias, novas ferramentas de interação do trabalho. A partir daí que veio justamente a ideia de tratar sobre o que eu vou chamar de escravidão digital. Na verdade, eu vou chamar no sentido de que, não é uma ideia original minha, mas no sentido de que a ideia é desenvolver esse tema, escravidão digital ou escravidão no contexto da economia da tecnologia digital, sob uma perspectiva jurídica. A partir de que o tema central, o título provisório, já indica o objeto principal da pesquisa, que é a escravidão digital, paralelos entre a teoria sociológica de Ricardo Antunes e os contornos jurídicos do trabalho escravo contemporâneo. Por que isso? Por que Ricardo Antunes já aparece aqui desde o título do trabalho, embora seja um título provisório? Porque Ricardo Antunes vai desenvolver nos últimos anos, embora de forma não tão aprofundada, de forma mais, não vou dizer superficial, porque ele, né, não é um adjetivo utilizável pelo professor Ricardo Antunes, mas de forma não exauriente, ele vai trazer algumas ideias daquilo que ele tem chamado de escravidão digital. Porém, até em conversas com o professor Amaury, o que a gente tem que chamar a atenção é que o professor Ricardo Antunes, quando ele fala de escravidão digital, ele está falando do ponto de vista da área de atuação dele, que é a sociologia do trabalho. Ou seja, ele não tem uma preocupação jurídica no tratamento do tema, né, na subsunção dos fatos ao tipo penal do artigo 149, que é o artigo que vai tratar da proibição do trabalho escravo no Brasil, no âmbito interno, né, sem prejuízo, evidentemente, das normas de direito internacional. Então, a partir daí, veio a ideia de se é possível uma caracterização jurídica dessa
construção sociológica do professor Ricardo Antunes. Daí, então, a gente pode formular, né? Eu já trago já a formulação do problema que consta no projeto da pesquisa, que é a ideia apresentada por Ricardo Antunes de que pode haver escravização de pessoas no contexto da economia da tecnologia digital se aplica aos contornos jurídicos do trabalho escravo contemporâneo. Feita, então, né, a problematização inicial e apresentada a pergunta, né, que se pretende responder, a gente pode tratar da hipótese, ou seja, qual que é a resposta que provisoriamente eu tenho chegado para responder a essa pergunta. E a hipótese inicial, né, ainda preliminar, é a de que, conquanto possa haver uma certa dificuldade para a credização jurídica do trabalho escravo no contexto da economia da tecnologia digital, por vários motivos, mas eu vou destacar um dos motivos dessas dificuldades é a própria ausência, a própria forma como o trabalho uberizado se desenvolve, na ausência de controle direto do trabalho pelo tomador. E a gente poderia levantar do ponto de vista penal, talvez a ausência de dolo, enfim, alguns vários problemas. Ainda assim, seria possível superá-los. De início, por quê? Porque a conclusão inicial, né, a hipótese, na verdade, melhor dizendo, inicial, é que a utilização ostensiva e desregrada dessas plataformas digitais na intermediação de mão de obra tem introduzido novos instrumentos de dominação e condições de superexploração do trabalho humano e que permite aproximações com o trabalho escravo, especialmente, embora não somente, nos modos de execução, trabalho degradante e jornada exaustiva. Em resumo, a hipótese é de que é possível a caracterização jurídica da escravidão digital a partir de uma interpretação evolutiva das normas que vedam a escravidão em âmbito interno e, especialmente, internacional, uma ampliação conceitual, né, ou seja, é possível essa interpretação evolutiva, inclusive é um princípio de direito internacional, à luz do direito fundamental ao trabalho digno, possibilitando, então, a proteção de sujeitos que antes seriam ocultados da proteção estatal. Feita essa delimitação da hipótese, eu quero chamar a atenção que essa parte final, eu falei que essa ampliação, na hipótese, a gente fala que essa ampliação conceitual, essa interpretação evolutiva, ela é à luz do direito fundamental ao trabalho digno. Aqui, então, reside o marco teórico que foi eleito, ou seja, o marco teórico é a ideia que tem sido desenvolvida, né, que foi desenvolvida pela professora Lívia Miraglia, inicialmente na dissertação de mestrado dela, depois, posteriormente, uma obra publicada pela editora LTR, que é essa ideia de trabalhar o conceito e a caracterização do trabalho escravo contemporâneo à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, mas que para o trabalho eu estou trazendo essa nuance, esse corolário que é o direito fundamental ao trabalho digno, na forma que a própria professora Lívia trabalha no livro dela, mas muito com base também na teorização sobre o tema, né, do trabalho digno da professora Gabriela Neves Delgado. Inicialmente, até uma observação aqui que pode ser útil para aqueles e aquelas que me assistem e que estão em fase de elaboração de projeto, eu estava entendendo como um tanto quanto óbvio que o meu marco teórico seria o professor Ricardo Antunes, na medida em que, se eu pretendia adotar a obra dele para efeito de testar a obra dele juridicamente, pensava seria automaticamente meu marco teórico. Mas a partir de várias ponderações da professora Flaviane, que é professora de metodologia aqui da UFOP, da pós-graduação, eu percebi que eu estava cometendo um erro metodológico, porque o meu marco teórico seria justamente uma ideia, uma teoria que fosse o parâmetro jurídico para me considerar, para fazer a análise da obra do professor Ricardo Antunes. Ou seja, ele é um objeto, mas da minha pesquisa, evidentemente, mas ele não constitui o marco teórico de forma direta. Então, o marco teórico, ou seja, aquilo que vai ser utilizado como parâmetro para a análise jurídica da obra do professor Ricardo Antunes, né, dessa conceituação inicial, vai ser essa conceituação à luz do direito fundamental ao trabalho digno, ou seja, essa conceituação jurídica.
É importante ainda fazer duas ressalvas que a professora Lívia faz na obra dela, de que, embora, né, se pretenda uma ampliação conceitual do conceito de escravidão contemporânea, né, à luz da dignidade da pessoa humana, é possível, primeiro, lembrar de que, embora esse seja o objetivo, de modo, inclusive, a incluir situações que atualmente são ignoradas ou invisibilizadas, não se pretende conceber uma definição tão ampla e aberta ao ponto de torná-la dependente do arbítrio e juízo subjetivo de cada um que vai analisar a situação. E segundo, não se tem o intento de banalizar o uso da expressão trabalho escravo para qualificar como escravizador todo e qualquer empregador que desrespeite a norma trabalhista ou que é considerado um mau patrão. Aqui interessante que é justamente essa uma das grandes críticas aí de alguns ministros do Supremo, especialmente de Gilmar Mendes, na hora que aplicam uma conceituação bastante restritiva ao conceito de trabalho escravo contemporâneo, criticando a fiscalização e a jurisprudência trabalhista, de que caracterizaria como escravizador ou como trabalho escravo qualquer mera irregularidade trabalhista. Ou seja, não é esse o objetivo e não é, na verdade, ao contrário do que o ministro afirma, o que se verifica na prática. No entanto, é um cuidado que tem que ser observado, sim, para efeito de não banalizar o Instituto e acabar, né, levando a cair por terra aí toda essa construção conceitual construída aí ao longo de tantos e tantos anos. Aqui, então, a gente pode falar um pouquinho daquilo que até então a gente já fez levantamento de revisão bibliográfica, estado da arte, ou revisão de literatura. E eu vou fazer essa discussão mostrando um pouco do meu sumário provisório, ou seja, quais são, o que está por trás aí de toda essa construção e o que eu pretendo abordar nessa pesquisa, como que eu pretendo construir essa pesquisa para chegar aí, né, tentando confirmar a minha hipótese. Bem, o primeiro capítulo, né, a parte inicial, lembrando que, evidentemente, são construções provisórias, né, a dissertação ainda vai começar a ser desenvolvida agora, nesse segundo semestre. Mas no primeiro capítulo a ideia é trabalhar essa caracterização, tanto, inclusive do ponto de vista histórico, do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Primeiramente discutindo, inclusive, a questão das denominações. A gente vai ver aí, talvez algum de vocês que já tenham ouvido falar, já estudaram um pouco, tem alguma noção da questão do trabalho escravo, estejam estranhando, que o tempo todo eu tenho afirmado trabalho escravo ou trabalho escravo contemporâneo sem muita ressalva, porque há aqueles e aquelas que entendem que o trabalho escravo só pode ser afirmado enquanto instituto jurídico naqueles contextos em que a escravidão era política estatal ou era norma estatal, o que no Brasil não ocorre desde a abolição da escravatura em 1888. Já outros autores, aos quais eu me filio inicialmente, entendem que é possível também trabalhar com a ideia de trabalho escravo na contemporaneidade, ou seja, sem necessidade de uso de designações eufemísticas como trabalho análogo ao de escravo, ou seja, porque é chamar aquilo, o trabalho escravo, pelo nome do que ele realmente é, ou seja, não seria só análogo, e sim seria o trabalho escravo propriamente dito. Essa discussão é uma discussão bastante ampla e bastante interessante, inclusive, porque tem bons argumentos aí, fundamentos teóricos, né, das duas partes. Se pretende fazer na pesquisa, enfim, em princípio eu estou partindo dessa premissa de utilizar a nomenclatura trabalho escravo contemporâneo em detrimento de outras várias sugeridas pela doutrina, mas é algo que eu pretendo aprofundar ainda mais logo do início do primeiro capítulo. Ainda no primeiro capítulo, eu pretendo abordar essa construção histórica dessa caracterização do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Não será necessariamente uma abordagem do período da escravidão oficial propriamente dita, e sim aquelas formas de escravidão que, mesmo no período do Brasil colônia ou do Brasil império, ou seja, na época pré-abolição, já se tratavam de formas de escravidão
que contrariavam o ordenamento jurídico vigente à época. Ainda dentro dessa primeira parte do trabalho, se pretende tratar ainda aí sim sobre a caracterização e conceituação atual do trabalho escravo contemporâneo no direito brasileiro, o que se dá no âmbito interno à luz do artigo 149 do Código Penal, que é objeto, infelizmente, de grande controvérsia, assim, pela simples leitura não era para ser, mas infelizmente, né, pelo status quo é uma controvérsia, porque algumas vozes, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal, vão exigir que sempre para que se caracterize a escravidão contemporânea prevista no artigo 149, haja efetivo cerceio da liberdade de ir e vir, ou seja, da liberdade ambulatorial do indivíduo. Ou seja, tem aquela falsa ideia de que a escravidão atual também exigiria correntes, exigiria aprisionamento do indivíduo, o que não é verdade, porque nem sempre se verifica, porque há expressa previsão no texto penal de que outras formas de exploração também podem ser caracterizadas como trabalho escravo, como, por exemplo, a exigência de jornadas exaustivas ou ainda, e tudo alternativamente, nada disso é cumulativo, quando há condições degradantes de trabalho. Para não me alongar muito, eu já vou passar para aquilo que se pretende trabalhar no segundo capítulo, que é uma construção ou desconstrução conceitual do trabalho escravo contemporâneo. Aqui vai ser necessário, inicialmente, uma distinção entre servidão e escravidão, porque o que eu tenho notado nas leituras preliminares que há uma certa confusão entre esses termos, alguns por ausência de conhecimento mesmo jurídico e outros propositalmente entendendo que se tratariam de sinônimos, o que não é uma verdade, inclusive à luz da jurisprudência da Corte Interamericana e da Corte Europeia de Direitos Humanos. Também aqui se pretende, aí sim, trabalhar os elementos centrais. Primeiro, a escravidão como antítese ao trabalho digno, ou seja, toda a conceituação teórica e construção teórica sobre o trabalho digno e sua correlata antítese na escravidão pretende ser aqui abordado, e a escravidão como antítese da liberdade. Para aqueles que defendem que a liberdade, né, como bem jurídico previsto no tipo penal do artigo 149, é só a liberdade de ir e vir, pretende-se aqui trazer toda uma discussão, inclusive filosófica e sociológica, enfim, algumas discussões não só jurídicas, de que não é bem assim, ou seja, que quando a gente, em uma dessas discussões possíveis, passa pela questão da vulnerabilidade, né, que a maioria de vocês que estão me assistindo, né, que estão no contexto aí de uma disciplina que está tratando eminentemente sobre vulnerabilidade, sabe que é essa condição pessoal, né, de cada trabalhador que pode agravar, inclusive levar esse indivíduo a ser explorado de forma mais intensiva do que os trabalhadores em geral já são explorados. E nesse contexto, a vulnerabilidade, perdão, pode se constituir em fator que, ao afetar a autonomia do indivíduo, acaba por resvalar, ou seja, acaba por interferir na própria liberdade, ou seja, na própria escolha livre e racional do sujeito por determinada condição de vida, né? Aí a gente voltando à teoria de Ricardo Antunes, a gente lembra do privilégio da servidão, né? Na perspectiva irônica, evidentemente, de que é melhor ser explorado do que irônica e verdadeira, né? Infelizmente, é melhor ser explorado, é melhor ser humilhado, é melhor se submeter a condições degradantes do que ver o filho de barriga vazia ou que, né, ou de ficar a própria sorte, a própria miséria. Então, o espaço para discussão, né, nessa perspectiva é bastante amplo, mas a discussão toda vai ser voltada para essa perspectiva da liberdade enquanto antítese da escravidão contemporânea. Ainda também nessa segunda parte, pretende-se trabalhar, eu optei por focar
no âmbito internacional, na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque alguns trabalhos já demonstram que ela tem, nas últimas decisões sobre o tema, uma perspectiva, uma forma de trabalhar o conceito e a caracterização do trabalho escravo contemporâneo muito mais ampla do que a que tem sido feita no direito e na própria doutrina brasileira. É uma perspectiva que, inclusive, já levou a algumas condenações do Estado brasileiro junto àquela corte. Isso pretende ser melhor trabalhado e abordado no trabalho. No último capítulo, a pretensão é aí sim abordar especificamente toda essa construção anterior dessa perspectiva na tentativa de construir, que é o objetivo primeiro aí do trabalho, uma caracterização jurídica da escravidão digital. Primeiro, vai ser discutido o que é, né, esse contexto aí da economia da tecnologia digital e como que as relações de trabalho e como essas novas formas de exploração têm se desenvolvido no contexto da economia da tecnologia digital. A partir daí, abre-se espaço para trabalhar a construção teórica do professor Ricardo Antunes, né, sobre escravidão digital e apresentar algumas formas de exploração, né, alguns exemplos práticos que podem caracterizar juridicamente a escravidão digital, ou seja, escravidão nesse contexto das relações de trabalho na economia da tecnologia digital. Finalizando, se pretende justamente trazer esse paralelo, ou seja, como que a teoria de Ricardo Antunes pode ser trabalhada nessa perspectiva digital, ou seja, é possível, aí sim a gente finaliza respondendo ou não, né? Espera que sim, que a hipótese seja confirmada, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. O objetivo maior, que é, enfim, essa caracterização. Para finalizar aqui a minha apresentação, talvez já esteja ficando um tanto quanto longa e maçante, mas enfim, espero que você ainda esteja aí me assistindo. É importante, né, se a gente está no âmbito do mestrado, inclusive desde o processo seletivo, isso é um requisito essencial para uma boa avaliação, que a pesquisa tenha enquadramento correto dentro da perspectiva da linha de pesquisa e da área de concentração do mestrado. A gente sabe, né, que o nosso programa de pós-graduação aqui da UFOP tem como área de concentração novos direitos, novos sujeitos, e a minha pesquisa, como que ela vai se enquadrar nessa perspectiva de novos direitos e novos sujeitos? Primeiro, porque ela pretende uma releitura, né, uma releitura desse instituto antigo, e antigo no ponto de vista que já é conceituado há muito tempo, da escravidão contemporânea. E dá essa releitura, né, uma releitura conceitual e evolutiva, uma perspectiva que permita a revelação de novos direitos que atualmente são invisibilizados, porque aí eles não são reconhecidos, essa condição de superexplorados, em razão dessas condições notórias, inclusive de vulnerabilidade. Ou seja, a partir dessa releitura, a gente pode conseguir revelar novos sujeitos de direito, ou seja, sujeitos que hoje, sujeitos e sujeitas, né, para homenagear a expressão da professora Natália, que hoje são invisibilizados, mas que a partir dessa nova praxis, dessa nova leitura epistemológica, possam vir ser desinvibilizados e protegidos pelo Estado brasileiro. Essa, então, gente, é a síntese da minha proposta de pesquisa. Como eu disse no início, ainda está em fase, né, de desenvolvimento, ainda já estou um semestre aí, pelo menos, desenvolvendo esse projeto e, enfim, vai começar a ser de fato executado nos próximos meses, mas eu espero, enfim, poder ter contribuído aí com aqueles que me ouvem, né, tanto na formulação ou no aperfeiçoamento das pesquisas que vocês têm desenvolvido, e também espero que possam contribuir na medida, né, do possível. Enfim, eu aceito amplamente aberto aí a sugestões, a dicas, a indicações, enfim, o trabalho é nosso, né? Então, um abraço a todos e todas e até em breve, se Deus quiser.